Neste vídeo, vamos abordar como era o Brasil, nos aspectos econômicos e culturais na década de 90. A década de 1990 foi um período de profundas transformações no Brasil, tanto em termos econômicos quanto culturais. Aqui estão alguns aspectos importantes desse período. As eleições presidenciais do Brasil em 1989 foram marcadas por uma grande disputa e por ser um momento histórico para o país. Foi o primeiro pleito direto para a presidência após o período da ditadura militar, que durou de 1964 a 1985. A eleição contou com a participação de 22 candidatos, o que demonstrava a diversidade de opções políticas e ideológicas no país naquele momento. Dentre os principais concorrentes, destacaram-se Fernando Collor de Mello, do Partido da Reconstrução Nacional, PRN, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, PT, e Leonel Brizola, do Partido Democrático Trabalhista, PDT. Fernando Collor de Mello, um jovem político alagoano, ganhou destaque na campanha eleitoral com um discurso carismático e populista, apoiado pela mídia, principalmente pela Rede Globo e por setores da classe empresarial. Sua plataforma enfatizava a modernização da economia, a luta contra a corrupção e a defesa dos interesses dos mais pobres. Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vez, representava a classe trabalhadora e os movimentos sociais. Sua campanha enfatizava a necessidade de promover uma distribuição de renda mais equitativa, combater as desigualdades sociais e realizar reformas estruturais. Leonel Brizola, por sua vez, era um político experiente e representante de uma ala mais à esquerda no espectro político. Ele defendia a soberania nacional, a reforma agrária e a melhoria das condições de vida da população mais carente. A disputa presidencial foi acirrada e bastante polarizada. No primeiro turno, Fernando Collor e Lula se destacaram, mas nenhum dos candidatos obteve a maioria absoluta dos votos. Com isso, foi necessário realizar um segundo turno entre os dois candidatos mais votados. No segundo turno, Collor e Lula travaram uma batalha acirrada. Collor conseguiu angariar apoio de setores conservadores e empresariais, enquanto Lula contava com o apoio dos movimentos sociais e sindicais. A eleição foi marcada por debates intensos e pelo confronto de ideias sobre os rumos do país. No dia 15 de dezembro de 1989, o resultado foi anunciado. Fernando Collor de Mello foi eleito o 32º presidente do Brasil, derrotando Luiz Inácio Lula da Silva por uma pequena margem de votos. Collor se tornou o mais jovem presidente da história do país, aos 40 anos de idade. Apesar dos problemas enfrentados, as eleições de 1989 foram um marco na história política do Brasil. O governo de Fernando Collor de Mello foi marcado por uma série de escândalos de corrupção que abalaram o Brasil e culminaram em sua queda. Esses eventos ficaram conhecidos como Esquema PC Farias ou Escândalo Collor PC Farias. Paulo César Farias, conhecido como PC Farias, foi o tesoureiro da campanha de Collor em 1989 e um dos homens de confiança do presidente. Ele acumulou uma grande influência política e econômica durante o governo, sendo responsável por negociatas e desvios de recursos. As denúncias de corrupção começaram a surgir em 1992, quando um ex-motorista de PC Farias, conhecido como motorista Heriberto, entregou ao jornalista Paulo Francis documentos que comprovavam o envolvimento de PC Farias em atividades ilegais. Isso desencadeou uma série de investigações da imprensa e do Congresso Nacional. O esquema envolvia a captação ilegal de recursos para a campanha presidencial de Collor, a utilização de empresas fantasmas para desvio de verbas públicas, a falsificação de notas fiscais e a lavagem de dinheiro. O dinheiro desviado era utilizado para financiar o luxuoso estilo de vida de PC Farias e sua família, incluindo a compra de carros de luxo, mansões e até mesmo um jato particular. As investigações revelaram um complexo esquema de corrupção que envolvia políticos, empresários e até mesmo membros do governo. O caso ganhou grande repercussão na mídia e provocou uma forte comoção na sociedade brasileira. Diante das evidências de corrupção e da pressão popular, o Congresso Nacional instaurou um processo de impeachment contra Collor.
No dia 29 de setembro de 1992, após longos debates e intensas manifestações populares, Collor acabou renunciando ao cargo de presidente antes mesmo da conclusão do processo de impeachment. Com a renúncia de Collor, seu vice-presidente, Itamar Franco, assumiu a presidência. Itamar implementou medidas de estabilização econômica e iniciou um processo de reformas que buscavam reverter a crise política e econômica deixada pelo governo Collor. Após sua queda, Fernando Collor enfrentou um processo judicial e foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva, peculato e falsidade ideológica. Ele teve seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Aspectos econômicos. Plano Real. Um dos eventos mais significativos dos anos 90 foi a implementação do Plano Real em 1994. Esse plano econômico teve como objetivo combater a inflação descontrolada que assolava o país. Através do lançamento de uma nova moeda, o real, e medidas de estabilização econômica, o plano conseguiu controlar a inflação e estabilizar a economia brasileira. Abertura econômica. Durante a década de 90, o Brasil passou por um processo de abertura econômica e liberalização comercial. Foram implementadas políticas de redução de barreiras comerciais, abertura para investimentos estrangeiros e privatizações de empresas estatais. Essas medidas buscavam promover a competitividade e modernizar a economia brasileira. Crescimento do setor de serviços. O setor de serviços teve um crescimento expressivo na década de 90, tornando-se uma parte importante da economia brasileira. Isso incluiu o desenvolvimento de setores como telecomunicações, tecnologia da informação, turismo, entre outros. Crises econômicas. Apesar dos avanços, o Brasil enfrentou crises econômicas significativas durante os anos 90. Em 1998, o país passou por uma crise financeira que resultou em uma desvalorização do real e instabilidade econômica. Os anos 90 foram um período marcante na cultura brasileira, com diversos destaques em diferentes áreas. Alguns dos maiores destaques culturais desse período incluem: música. A década de 90 foi uma era de grande diversidade musical no Brasil. O surgimento e popularização de gêneros como o pagode, o sertanejo, o axé e o rock. Artistas como Chico Science e Nação Zumbi, Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, Skank, Raimundos, Caetano Veloso e Marisa Monte foram influentes nessa época. Cinema. Os anos 90 foram um período de renovação no cinema brasileiro, com o surgimento de uma nova geração de diretores e a produção de filmes que abordavam temas contemporâneos e sociais. Destacam-se obras como Central do Brasil, 1998, de Walter Salles, O Quatrilho, 1995, de Fábio Barreto, Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, 1995, de Carla Camurati. Televisão. A televisão brasileira viveu uma época de grande audiência e sucesso nos anos 90. Novelas como 4x4 de 1994, O Rei do Gado, 1996, e Por Amor, 1997, produzidas e exibidas pela Rede Globo, foram extremamente populares. Além disso, programas de entretenimento como Domingão do Faustão, Topa Tudo por Dinheiro com Silvio Santos, Caceta e Planeta, Urgente, Aqui e Agora, Telejornal Investigativo, no SBT, TV Colosso, programa infantil da Rede Globo. Literatura. A literatura brasileira nos anos 90 foi marcada pela diversidade de estilos e temas abordados pelos escritores. Autores como Chico Buarque, Milton Atum, Adriana Lisboa e Luiz Rufato ganharam destaque nessa década, com obras que exploravam questões sociais,
políticas e culturais do Brasil contemporâneo. Artes visuais. A arte contemporânea brasileira nos anos 90 ganhou reconhecimento nacional e internacional. A Bienal de São Paulo foi um importante espaço de exposição e debate artístico, revelando talentos emergentes e promovendo diálogo com artistas estrangeiros. Nomes como Beatriz Milhazes, Ernesto Neto, Adriana Varejão e Vic Muniz despontaram nesse período. Moda. A moda brasileira viveu um momento de grande efervescência nos anos 90. O Brasil ganhou destaque internacionalmente com a moda praia e com modelos como Gisele Bündchen, que se tornou uma das principais supermodelos do mundo.